mais de 30 mil em vendas nos últimos 7 dias na Hotmart e mais de 200 mil no mês na Monetize, olha aí. Quer aprender como que eu faço isso aqui na minha casa? Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Pessoal, olha só, acabou de chegar aqui na minha casa a placa Vibranium da Monetize. Mais de 15 milhões em comissões na plataforma. Olha aqui, ó. Meu nome, João Pedro Alves, e eu quero te ensinar como que eu faço isso. Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como que eu faço. 11 de maio é uma data estipulada para que os times espanhóis voltem a treinar também de maneira isolada, com todos os jogadores e pessoas envolvidas testadas. Ou seja, o futebol vai tentando voltar ao seu ritmo normal, ainda muito longe da normalidade, dentro dessas normas de segurança. Vamos aguardar e vamos trazer aqui todas as informações para você. O Flamengo do Jorge Jesus hoje já realizou aí com jogadores, membros de comissão técnica, os testes do Covid-19. E ontem à noite, o Jorge Jesus desembarcou no Rio de Janeiro e ele foi entrevistado pelo pessoal da Flá TV. E nós vamos trazer aqui essa entrevista do técnico rubro-negro. Sim, é verdade, ao fim de 40 dias, mais ou menos, voltámos ao Rio, já tínhamos saudades de trabalhar, de estarmos no ninho, de estarmos, como sempre, em contato com a nação. Infelizmente, não vai ser possível nestes próximos meses. Este Covid-19 tem-nos dado cabo da nossa vida a todos socialmente e, portanto, nós temos que saber conviver com este vírus e saber fazer aquilo que eu penso que a nação flamenguista e o povo brasileiro está a fazer, é um isolamento parcial, porque total não pode ser. Mas não está fácil. Olha, vi muitos jogos do Flamengo, as televisões portuguesas passaram muitos jogos, não só do Brasileirão, mas também a final da Libertadores, a final do Campeonato do Mundo. A final da Libertadores eu vi umas 3 ou 4 vezes. E foi ver coisas que naqueles momentos mais em cima, na altura do Flamengo, eu não as vi com tanto, ou seja, com menos pressão, com mais como um espectador, e vi coisas tão lindas que me entusiasmei cada vez mais pela equipa do Flamengo. Bom, vamos ver o que é que as autoridades vão determinar para quando as equipas possam poder treinar. As equipas de futebol são trabalhadores como todos os outros trabalhadores, vão ter uma vantagem porque as equipas de futebol têm um acompanhamento que a maior parte dos trabalhadores não tem, como testes a eles e às suas famílias, como trabalhares ao ar livre, como viajares num teu veículo próprio, não estás em contacto com ninguém. Portanto, se as equipas de futebol não puderem treinar, não há nenhuma profissão do mundo que possa trabalhar. Mas tem de ser com precaução, temos que perceber que isto não é para brincadeira. Nós quando saímos de Portugal, víamos notícias do Rio que todos me perguntavam: vais-te meter no olho do furacão? Eu disse: não tem problema, eu tenho que saber de conviver com o vírus. E portanto vamos dia a dia fazendo a nossa programação, o que é que vai ser melhor para o futuro. Muito bem, tá aí, portanto, o Jorge Jesus, ele usou ali no final da entrevista a nossa companheira Luana Trindade, né, da Flá TV. Um beijão aí para Luana, né, que fez esse registro com o Jorge Jesus. Ele usou ali no final frases interessantes, né? Ele falou o seguinte: olha, se os jogadores de futebol não podem trabalhar, as outras atividades também não podem ter aí os profissionais envolvidos no trabalho. Ele querendo dizer o seguinte: os jogadores de futebol, e principalmente de equipes do porte como a do Flamengo, têm condições especiais, né, e favoráveis para voltar gradativamente e com calma ao trabalho. Então, quer dizer, o Jorge Jesus defendendo, com muito equilíbrio, é claro, a volta aí às atividades do treinamento do Flamengo, hein, Paulo Lima?
Ô, João, é evidente que todos esses protocolos em que a gente vem abordando aqui, eles têm uma situação político-social muito grande, é evidente. Como o Jorge Jesus falou, né? A população precisa trabalhar, né? Agora, o que eu me questiono, assim, o futebol é essencial, é vital, ele é primordial, é preponderante nesse momento. Eu citei ainda há pouco a educação. Eu acho que tá bom, o processo de fundo financeiro, de fundo emocional, eles se misturam, eles caminham lado a lado, isso aí é indiscutível. Agora, é fundamental voltar. Gente, a gente está falando de Portugal, a gente está falando da a Itália, não é bem assim não, viu, João? Eu tenho parentes que moram na Itália, a situação lá, esse negócio de vai voltar daqui a 15 dias, história para boi dormir. Agora estão liberando para visitar só familiares. Não podia nem correr na rua. Hein, Paulinho? Vão voltar a treinar. Eles vão voltar a treinar os times. E de maneira isolada. Cada um de um lado e tal. Jogar não, mas jogar o campeonato italiano não tem uma volta estabelecida. Mas os times voltam a treinar agora essa semana, pelo menos é o que está combinado. Então, mas isso é uma coisa ainda muito extraoficial na Itália. A situação lá está muito delicada. Então, aqui, é evidente que se há possibilidade de trazer para treinar, traz. Agora, o Flamengo está exatamente, o Ninho do Urubu e a Gávea, deslocamento de material, de tudo isso. Gente, a Zona Sul do Rio, a Barra da Tijuca, Campo Grande, aqui na Zona Oeste, Vargem Grande, região do Flamengo, Barra da Tijuca, são os lugares com o maior número de incidência de Covid no país, entendeu? Na cidade. Agora, se quer correr o risco, corra porque a autoridade está dizendo, corra o risco. Eu quero saber o seguinte, vai levar a esposa, o filho, o neto, vai levar todo mundo para o dia que tiver treino lá na Gávea? Se for levar todo mundo, tudo bem. Não. Não, a minha família não. O jogador pode, a minha família não. Quer dizer, o Everton Ribeiro que teve neném pequeno agora. Pelo amor de Deus. O Farrafinha teve neném sim agora, recente. Gente, pelo amor de Deus, eu acho risco. Ô, João. Só vão aos treinamentos, e isso aí não só no Flamengo, em qualquer clube. Exato. No mundo afora. Só vão mesmo os jogadores. E o que é estabelecido também neste protocolo é que os familiares, aqueles que têm contato com os jogadores e com esses integrantes de comissão técnica, eles também seriam submetidos a testes, junto com esses jogadores, exatamente para saber se houve algum contágio. A coisa é realmente muito complexa. Pois não, é o Abel que falou aí, Abel? Diga, Abel. Não, fui eu, João. Só queria fazer uma parte em relação a essas com essas comparações feitas ao que está acontecendo na Europa. Na Europa, cronologicamente, o contágio foi muito anterior aqui no Brasil. Eles estão em outra fase, em outra etapa da pandemia, né? No Brasil, o coronavírus chegou bem depois, pelo menos 45 dias depois. A gente está subindo a curva de contágio, enquanto na Itália está em plena queda, graças a Deus, né? Eles já viveram aquela fase aguda do pico. Ainda há uma situação muito crítica lá, mas já há uma clara queda no número de casos, no número de mortes, assim como nesses outros países citados, assim como na Alemanha. E não estou nem falando da diferença de estrutura que esses países têm em relação ao Brasil para cuidar dos seus doentes, para cuidar de evitar as mortes, né, pela corona. Então, o Brasil está numa situação cronologicamente bastante diferente. A gente daqui a 2 meses vai estar onde estão os europeus hoje. Provavelmente estaremos na queda do número de mortes, na queda do número de contágio, e aí sim vai chegar o momento, como já chegou em alguns países da Europa, em que nós vamos poder, de uma forma sólida, segura e talvez com um pouco mais de conforto emocional, psicológico, pensar, bom, já dá para pensar em futebol, já dá para pensar em coisas menos importantes, em diversão. Quem está mais ou menos no mesmo ponto cronológico que o Brasil está, e mesmo assim está um pouquinho à frente, são os Estados Unidos. Tem alguém treinando nos Estados Unidos? O basquete já voltou aos treinamentos, o futebol americano, alguma modalidade americana já voltou? Não. Eles estão subindo essa ladeira também, estão longe do pico e até com muito mais casos do que nós. E mesmo assim estão um pouco à frente cronologicamente do Brasil. Então eu acho que no Brasil, o que a gente está vendo na Europa hoje vai acontecer, mas não agora.
não agora. E o que houve do Ministério da Saúde não foi uma ordem ou algo dizendo o seguinte, vamos voltar a treinar, não foi isso. Foi um parecer favorável a que as prefeituras, os secretários locais, os secretários de cada cidade e os governos estaduais possam, caso a caso, de acordo com as suas realidades, dizer, olha, vamos decidir se aqui dá para voltar ou não dá para voltar. Como Porto Alegre já está fazendo, né? Mas as realidades são distintas, o Brasil é um país muito heterogêneo e, naturalmente, não vai ter uma só orientação que vai servir para todo mundo. É verdade. O Ministério da Saúde, ele aprovou o protocolo, mas deixou exatamente, como você explicou, Ilan, para as autoridades locais definirem. Por exemplo, Santa Catarina é um estado, Florianópolis, que já tem uma condição melhor, com um caso menor do que em outros lugares, e aí as coisas já estão mais abertas. Porto Alegre, da mesma forma, no Rio Grande do Sul. Então, estão sendo aí colocadas nas mãos dos governadores e prefeitos essas decisões para liberar atividades ou não. Mas é isso, né? Vamos aguardar aí. A nossa enquete é a seguinte: você acha que os treinos devem voltar agora? Qual é a sua opinião? Participe agora aqui com a gente no Expediente Futebol. Vamos aguardar, né, companheiros? O que resta para nós aqui é ir informando, trazendo detalhes e pedindo realmente coerência, equilíbrio e pesando aí nessa balança, né, o que é mais importante. Evidentemente que a saúde está em primeiro lugar, né? Todos nós temos que ter saúde para fazer as coisas, mas a pressão do lado econômico, e não é só aqui, diga-se de passagem, é lá no primeiro mundo também, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, todos estão querendo que o campeonato volte, a UEFA quer que as suas competições sejam encerradas, exatamente por causa da questão financeira. Os clubes, os atletas, a entidade, todos dependem, né, neste círculo aí, que a coisa aconteça. Então é um tema de fato bastante delicado que nos resta aguardar para saber o que vai acontecer. Deixa eu fazer aqui um esclarecimento, né? E também um pedido de desculpas a você que está nos acompanhando no Expediente Futebol. O nosso querido Roberto Rivelino, grande figura, o Riva manteve contato aqui conosco, a nossa equipe de produção também mantendo contato com o Rivelino. Só que o Rivelino, como faz aí todo final de semana, né? O Riva, ele não está na cidade de São Paulo, ele está na sua chácara, que é um pouco mais afastada, e lá neste local onde o Rivelino está, infelizmente, a conexão com a internet não está boa. É algo muito comum que a gente, infelizmente, ainda tem. E agora, nesse período em que a banda larga, a internet está sendo utilizada 24 horas por dia por todo mundo, fica ainda mais difícil. Então, não houve a possibilidade dessa conexão com o Rivelino. Então, por isso, exatamente, o Riva não poderá participar hoje aqui do Expediente Futebol. Ele pediu muito desculpas a todos nós e nós estamos pedindo desculpas a você, mas já está combinado um papo em breve com o Roberto Rivelino aqui no Expediente. Por motivos de força maior, por forças da internet, não foi possível a gente conversar com o Riva. Então, as nossas perguntas para o Riva ficam aí para uma próxima oportunidade que com certeza será muito agradável e muito bacana. Riva, um beijo para você e em breve estaremos juntos aqui no Expediente Futebol. Olha só, o Diego Miranda, ele passou por uma aventura para retornar da Arábia Saudita aqui para o Brasil. E o Diego está conosco em contato e ele vai nos contar exatamente o que aconteceu, porque a gente tem acompanhado de perto, né? Já ouvimos aqui o Muralha, o Guilherme, vários jogadores brasileiros que estão lá na Arábia Saudita e que estão voltando aqui para o Brasil ou tentando voltar para o Brasil. E o Diego Miranda conseguiu. Ele que surgiu lá no Gaúcho, no Passo Fundo, passou também por várias equipes aqui no futebol brasileiro. Ô Diego, que bom, rapaz, que você conseguiu retornar aqui para o Brasil. Nos conte aí como é que foi essa sua saga para você retornar aqui ao país. Um grande abraço. Olá, tudo bem? Quero agradecer, né, esse momento tão especial, né, que estou falando aí com vocês da Fox.
mais de 30 mil em vendas nos últimos 7 dias na Hotmart e mais de 200 mil no mês na Monetize, olha aí. Quer aprender como que eu faço isso aqui na minha casa? Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Pessoal, olha só, acabou de chegar aqui na minha casa a placa Vibranium da Monetize. Mais de 15 milhões em comissões na plataforma. Olha aqui, ó. Meu nome, João Pedro Alves, e eu quero te ensinar como que eu faço isso. Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como que eu faço.